Então, vamos lá para a matemática financeira. Vocês devem ter recebido o material aí. Sim. Tá aí, ó. Material, um resumo da teoria, que está o programa do edital. E aí tem um resumo dos assuntos. E questões aqui, a título de revisão aqui, ó. Questões para treinar um pouquinho. Aí, questões do último concurso aí, ó. Sobre cada assunto aí. Então, vamos revisar aqui. Bom, eu sempre digo para o pessoal o seguinte, pessoal, matemática financeira, para você se dar bem, tem que dominar duas coisinhas de matemática básica, gente. É preciso dominar duas coisinhas de matemática básica e não tem como escapar disso. Saber trabalhar com frações e números decimais. Frações e números decimais. Não pode ter dificuldade com isso. Se tiver dificuldade com isso aqui, gente, vai comprometer uma boa parte das questões de financeira. A não ser que seja uma questão conceitual, tá? Mas se envolve cálculo, isso aqui vai ser cobrado. Não tem escapatória. Então, a pessoa tem que dominar isso. A primeira coisa é matemática financeira. E segunda coisa, matemática financeira, porcentagem. Se não dominar porcentagem, também praticamente compromete quase toda a prova de matemática financeira. Por quê? Certo? A base da matemática financeira é porcentagem. Agora você vai perceber que tem tudo a ver. Por quê? Porcentagem nada mais é do que fração e número decimal. Ou seja, a porcentagem ela pode ser representada desta forma e desta. Então, quando se faz cálculo, você usa essa forma ou esta, tá? Para efetuar os cálculos. Por isso que não tem como escapar de fração e número decimal. Para quem não sabe, vamos lembrar, ó, 60%, todo mundo deve saber, que significa 60 sobre 100. Olha, é fração. É a mesma coisa. Que é a mesma coisa que 0,06. Está aqui, ó. 0,06 não, 0,6. 0,06 seria 6%. Está aqui, ó. Então, esse 60% representado na forma fracionária ou na forma decimal. Ó. É tudo a mesma coisa, tá vendo? Igual, igual, igual. Isso é a mesma coisa que isso, é a mesma coisa que isso. Em outras palavras, no exercício, quando você normalmente vai fazer cálculo, raramente você usa essa forma. Ou você usa essa forma ou essa para efetuar o cálculo. Sendo assim, tem que saber trabalhar com fração ou com número decimal. Tem as duas opções. Você pode fazer os cálculos usando isso ou usando isso. Alguém pergunta, qual das duas é mais fácil? Gente, a dica que eu passo é o seguinte. É mais fácil trabalhar com fração quando o exercício envolve apenas operação de multiplicação ou, eventualmente, divisão. Então, quando é exercício que envolve apenas multiplicação, fica mais fácil trabalhar com fração. Agora, se envolve adição ou subtração, meu amigo, é mais adequado usar a forma decimal. Tá? Isso aqui vocês acabam percebendo com o tempo. Tá? Então, se você quer evitar trabalho, num exercício que tem que efetuar cálculo, na hora de você substituir essa porcentagem aqui, ó, você pode substituir pela forma fracionária ou pela forma decimal. Se o exercício envolve apenas multiplicação, você pode usar a fracionária numa boa. Agora, se envolve adição ou subtração, não tem escapatória. Melhor usar a forma decimal. A gente vai ver através dos exercícios de prova aí, ó, o que eu estou falando. Resumindo, isso aqui é a base da matemática financeira. Então, se você tiver dificuldade com fração e com número decimal, tem dificuldade de trabalhar com fração, fazer cálculo com frações, ou fazer cálculo com número decimal, meu amigo,
você vai patinar em matemática financeira, tá? Nas questões que envolvem cálculo, na maioria, você vai patinar. E possivelmente vai errar o exercício. Por quê? Porque não sabe trabalhar com fração, número decimal. Tá? Então, isso aqui é fundamental para matemática financeira. Fração e número decimal. Tem que dominar isso aí. Veja aqui o exemplo do caso ali, ó. Primeiro assunto aqui é juros simples, tá aí. As fórmulas estão aí. Todo mundo conhece a fórmula decora, ó. Fórmula dos juros, capital vezes taxa vezes prazo. Essa taxa aqui, ó, I. E o prazo, esse N aqui, muitos livros usam como T. Representa como letra T, o tempo. Tá? Eu uso N, mas pode usar T no lugar desse N aqui. Então, muita gente conhece essa forma como juros é igual a CIT, C-I-T, C-I-T, capital vezes taxa vezes prazo, ou tempo. E o montante está aqui a fórmula. Essa é a fórmula dos juros simples, para calcular o montante. Você aplica um capital durante o período, rende os juros nesse período, e você resgata o montante. Está aqui, ó, exercício do Banco do Brasil, último concurso. Ó. Um banco fez um empréstimo de R$10.000 a um cliente, pelo prazo de um mês. Ó. Prazo de um mês. E cobrou o valor de R$100 a título de juros. Então, ó, o empréstimo de 10 mil, os juros cobrados foi de R$100. A pergunta é, qual foi a taxa de juros que o banco cobrou? Pelo amor de Deus, hein? O cara errar uma questão dessa na prova, pelo amor de Deus, hein? Tá? Então, o empréstimo foi de 10 mil. Dá para fazer até de cabeça. Garanto que alguns de vocês fariam até de cabeça essa questão. Mas, para quem está ainda com dificuldade, vamos mostrar passo a passo aqui. O empréstimo foi de 10 mil. Os juros cobrados, pelo período de um mês. Foi um mês só. E os juros foi de R$100. Então, quer saber quantos por cento representa esses juros? Esses juros correspondem a um mês. É só dividir, vocês sabem, esse por esse. Ó. Os juros sobre o valor do empréstimo. Você vai descobrir a porcentagem. Como eu já disse, gente, ó, fração, tá vendo? Fração, número decimal, tem que saber trabalhar com isso. Então, os juros é 100 e o empréstimo é de 10 mil. Olha, só dividir um pelo outro. Muita gente usa a regra de 3, não há necessidade de fazer a regra de 3. Muita gente faz assim, ó, 10 mil está para 100%, assim como 100 está para X. Multipliquei por isso. Não precisa. É só pegar esses juros e dividir pelo valor do capital. Pelo valor do empréstimo. Está aqui, ó. Corta 2 zeros, corta 2 zeros, ó. 1 sobre 100, que significa 1%. Ou na forma unitária, ó, 0,01. Está aqui, ó. Esse é os juros ao mês. 1% ao mês. Ou na forma unitária, 0,01. Se você colocar por cento aqui do lado, já errou. Se colocar por cento aqui do lado, errou. Então, veja. É 1% ao mês. Tem muita pegadinha nas alternativas. Podem ver, gente. Ó. O cara acha 1% ao mês, e aqui na letra C está 1% ao ano. Olha que sacanagem, né? O cara vai seco marcar a letra C aqui. Quando, na verdade, a resposta é a letra A. Veja que o 1% ela está nesta forma. Esta forma chama forma unitária. Não tem o símbolo do lado. Na forma de percentual está aqui, ó, forma percentual e forma unitária. A resposta está na forma unitária. Na forma unitária não tem o símbolo do lado, gente. Isso aqui é a mesma coisa que 1% ao mês. Então, a alternativa correta, letra A. Cuidado, é uma questão simples e garanto que muita gente errou essa questão na prova. Tá? Alguns, por distração, provavelmente marcou 1% ali na letra C, que é 1% ao ano. O pessoal estava comentando que a imagem estava desfocada. Está melhor a imagem aí, gente? Bom, tá aí. Ó. Essa é a primeira.
Como eu já falei, muita gente iria usar a regra de 3 para resolver. 10 mil está para 100%, 100 está para X, multiplica por cruz. Acha 1%, que na forma unitária é 0,01, que está na letra A. Cuidado com essas pegadinhas, hein? Questão 2. Então, questão 2, está aqui, ó, do concurso, do último concurso também, ó. Para ver como que essa prova do último concurso foi moleza, né, gente? Só não passou quem não quis, né? Bom, pelo menos se depender de matemática financeira, se dependia de matemática financeira, estava moleza, ó. No boleto bancário de sua prestação, uma pessoa leu que é cobrada uma multa de 1,2% ao dia de atraso sobre o valor da prestação, condicionado a atrasos não maiores que 30 dias. Em certo mês, essa pessoa pagou uma prestação com atraso, tendo que desembolsar R$ 233,20, ao invés de desembolsar os 220, que normalmente pagam nos meses em que não houve atraso. Ou seja, o valor da prestação era 220, ele pagou 233,20. Quer saber quantos dias ele atrasou a prestação do mês? Então, vamos lá, gente. Questão 2. O valor da prestação a gente já viu que era R$ 220. E a multa por atraso, conforme a questão, era de 1,2% ao dia. 1,2% ao dia. 1,2% ao dia. E o valor pago por esta prestação foi R$ 233,20. Então, a pessoa deveria ter pago 220, como ela atrasou, pagou 233,20. Aqui é só fazer a diferença que ele descobre os juros que ele pagou. Agora a pergunta é, quantos dias ele atrasou, gente? É muito fácil. Olha, essa multa é cobrada sobre o valor da prestação, sobre os 220. Então, a primeira coisa que você vai fazer, o que que é? É descobrir qual é o valor da multa diária. Então, só calcular 1,2% de 220. 1,2% de 220 é só fazer esse cálculo. Multa diária. 1,2% significa isso aqui, ó, na forma unitária. Lembra, para você passar para a forma unitária, você divide isso aqui por 100. Se você dividir isso aqui por 100, a vírgula anda 2 casas para a esquerda. Isso aqui significa 1,2% na forma unitária. E multiplica pelo valor da prestação, que é 220. Aqui você vai encontrar o valor da multa por dia. Se você descobrir o valor da multa diária, é só pegar a diferença aqui, ó, de 233 para 220, tá? E dividir por esse valor para descobrir quantos dias ele atrasou. Esse cálculo aqui, ó, é um cálculo meio chato, ó, mas eu já falei, ó, não tem escapatória, no decimal você não vai escapar. Vai ter que fazer cálculo. Tá aqui, ó. 2 vezes 20, 12 dá 24. 24, baixa. Aqui, ó, esse 0, 4, 6, 2. 3 casas. Ó, esse é o valor da multa diária. Por dia, a multa é R$ 2,64. Quanto que ele pagou de multa? Então, o valor pago foi R$ 233,20, sendo que o valor da prestação era 220. Então, quanto que ele pagou? Isso aqui dá para fazer até de cabeça, ó. Ele pagou o total de multa, ó, 13,20 de multa. Certo? Então, devido ao atraso, esse foi o valor que ele pagou a mais. É só dividir esse 13,20 por 2,64, para ver quantos dias ele atrasou. Ele paga isso aqui por dia, ó. Para ter pago isso, quantos dias ele atrasou? Só dividir por 2,64. Ó, divisão com vírgula, igual as casas, joga vírgula fora. Como o número de casas é igual, já joga vírgula fora. Isso aqui, dividido por 264, deve dar 5 certinho. 5 vezes 4, 20, vamos 2, 5 vezes 6, 30, 32, vamos 3, 5 vezes 2, 10, mais 3, 13. Certíssimo, ó. 5 dias
foi o número de atraso. Bom, é possível que alguns de vocês aí estejam um pouco assustados com esses cálculos aqui, né, gente? A essa altura do campeonato aí, nós estamos aí às vésperas da prova, gente, devia ter praticado isso aqui, gente. Isso aqui, em matemática financeira, você não escapa. Cálculo desse tipo, ó. Multiplicação, divisão com número com vírgula. Isso aqui não tem como escapar, gente. Todo mundo está ciente disso. Alguém que um dia resolveu prestar concurso do Banco do Brasil teria que ter consciência de que isso aqui tinha que treinar, tá? Isso aqui, ó, tinha que ter treinado. Não pode ter dificuldade de fazer esse tipo de cálculo. E nem perder muito tempo. Porque o pessoal está muito acostumado com calculadora. Tem que ser a mão ali na hora. Não tem jeito. Então, tá aí, 5 dias de atraso. Resposta, alternativa A. Tá aí. Então, isso é um problema de juros. Notaram? Essas duas questões foram do último concurso do Banco do Brasil. Próximo. Desconto simples. Eu costumo dizer, pessoal, o que é o desconto, gente? Desconto, na verdade, seria os juros na volta, sabia, gente? É. Por exemplo, desconto simples. Tá? Você aplica R$100, chama de capital, durante um certo período. E durante esse período, digamos que rende juros de 20, juros. Então, você resgata 120. Esse valor é chamado montante. Então, ó, eu apliquei R$100, rendeu juros de R$20, e acabei resgatando 120. Aqui é o capital que eu apliquei, juros e montante. Capital, juros e montante. O desconto é o caminho inverso, gente. Você tem uma dívida de 120 para pagar e vai pagar antes do vencimento. E aí você vai ganhar um desconto. Esse desconto seria a retirada dos juros que estão aqui dentro. Então, num problema de desconto, você geralmente tem a dívida, você vai pagar antes, aí você vai retirar os 20 e vai cair no 100. Então, na ida, esse 20 chama juros. Na volta, ele chama desconto. Na volta, ele chama desconto. E os nomes mudam. Aqui, ó, aqui chamava capital, juros e montante. Aqui chama desconto, juros passa a chamar desconto. O montante passa a chamar valor nominal do título. E o capital passa a chamar valor atual, valor presente, valor futuro, valor atual, valor nominal. Olha aí, ó. Tanto é que a fórmula é a mesma, gente. Aqui, ó, para você calcular os juros, é só pegar o montante e tirar o capital. Ó. 120 menos 100 dá 20. Para você calcular o desconto, uma das fórmulas é essa. Ó. Pega o valor nominal, subtrai o valor atual. N menos A. Aqui. Esse menos esse. Acha os 20. Ou juros. Esse menos esse. Acha os 20. Do mesmo jeito. Então, isso aqui está tudo material para vocês, de forma resumida. O problema do desconto é o seguinte, gente. Esse desconto aqui, ele pode ser calculado tanto sobre o valor atual, quanto sobre o valor nominal. Ou seja, esse desconto de 20, ele pode ser calculado sobre o 120 ou sobre o 100. E aí, se você calcula esse desconto sobre os R$100, que é o valor atual, ele é chamado de desconto racional, ou também chamado por dentro. E quando se calcula sobre o valor nominal, ele é chamado desconto comercial, ou desconto por fora. Então, se você calcula sobre esse valor, chama racional. Se calcula sobre esse, chama comercial. Vocês estudaram tudo isso aí, né? Nós estamos revisando isso aí, tá? Isso aí tem tudo no material de vocês, está aqui, ó. Olha lá, desconto, valor atual, valor nominal, tá? Então, desconto simples. Tem duas formas de calcular o desconto. Ou sobre o valor atual, ou sobre o valor nominal. A questão vai dizer como que você vai calcular. Cuidado com os sinônimos, hein, pessoal? Ó,
O desconto racional também é chamado por dentro. E o comercial também é chamado por fora. Ou também bancário. Ó, a banca pode usar qualquer um desses nomes, hein, pessoal? Se eles falar desconto por fora ou desconto bancário, é o desconto comercial. Ou seja, você vai calcular o desconto sobre o valor nominal. Ó. É sobre o valor nominal que você calcula. Tipo, se o desconto é de, sei lá, 10%, você calcula 10% sobre 120. Agora, se é desconto racional, ou por dentro, você calcula sobre o 100. Vamos ver a questão que caiu na prova aí. A próxima questão. Veja, na questão 3. No controle e acompanhamento do orçamento de caixa, uma empresa comprovou a existência de uma sobra de dinheiro elevada e consistente para o próximo ano. Em decorrência, a empresa decidiu pagar antecipadamente uma dívida que ele tinha de 350 mil. Então, a empresa tinha uma dívida de 350 mil e como estava sobrando dinheiro, eles resolveram pagar adiantado. Então, eles pagaram o título, a dívida vencia em 4 meses. Então, eles estão pagando com 4 meses de antecedência. Ó. Por quê? 4 meses contados a partir da data do pagamento antecipado. Então, eles vão pagar hoje, quando, na verdade, vencia daqui a 4 meses. Então, eles estão antecipando o pagamento em 4 meses. Ó. E aqui está dizendo, ó, desconto comercial. Acabei de falar para vocês o que é desconto comercial. Ó. Desconto comercial, também chamado bancário ou por fora. Você calcula o desconto em cima do valor nominal. No caso aqui, o valor nominal da dívida, valor no vencimento. O valor nominal da dívida é o valor no vencimento. É os 350 mil. É sobre esse valor que você calcula. Só que os juros era de 30% ao ano. Olha, gente, 30% ao ano. Então, vamos pensar aqui. Questão 3. A empresa tinha uma dívida de 350 mil. Vencimento em 4 meses. Vai pagar 4 meses adiantado. Desconto comercial. Questão disso, desconto comercial. E a taxa de juros? 30% ao ano. A taxa de juros é 30% ao ano, mas você vai antecipar 4 meses. Alguém sabe que parte do ano representa 4 meses? Que fração do ano? 4 meses. Alguém sabe que fração do ano representa 4 meses? 1/3. 1/3. 1/3 do ano. Então, quanto que é 1/3 de 30? 10%. Isso. Os juros é 10% ao trimestre. 3 meses. 10% ao trimestre, não. Ao quadrimestre, né? 4 meses. Em 4 meses, ao quadrimestre. Em 4 meses, os juros é 10%. 8 meses dá 20, 12, 30. Lembra que é juros simples, hein? Juros simples. Não é juros compostos. Por isso que é assim. Se em 12 meses é 30%, em 4 meses é 10%. Em 8 meses seria 20%. Então, os juros, o desconto vai ser de 10% sobre a dívida. Ó. Quanto que é 10% de 350 mil? Dá para fazer de cabeça, né?
35 mil. Lembra que eu falei, ó, desconto comercial calcula sobre a dívida, ó. A dívida, o valor da dívida. Esse cara é o valor da dívida. Calcula sobre 350, 10%. Então, o desconto vai ser 10% de 350 mil. Quanto que é 10% de 350 mil? 35 mil. O que a questão quer? Quer saber quanto que a pessoa vai pagar? É só subtrair 350 menos o desconto. 350 menos o desconto. Você vai ter o valor atual, ou seja, o valor que você vai pagar. Subtrai 350 menos 35, que é o desconto. Esse aqui é a dívida, esse aqui é o desconto. Então, vai pagar 315. Pagando 4 meses antes do vencimento, vai pagar 315 mil. Alternativa B de bola. Eu garanto que muitos de vocês faria bem mais rápido do que eu fiz aqui, gente. Isso aqui é porque eu estou explicando passo a passo. Mas é muito fácil isso aqui, tá? 30% no ano, 4 meses, 10%, 10% 350, 35, 350 menos 35, 315. Moleza. Próximo. Olha, isso aqui é a questão, a resposta é a letra B de bola. Próximo. Uma instituição financeira efetua um desconto de um título de valor de face é o mesmo que valor nominal, 25 mil. Desconto 2 meses antes do vencimento. Ó, questão semelhante ao anterior, ó. 2 meses antes do vencimento. Ó, taxa de desconto simples bancário. Ó, de novo, ó, vocês viram o nome que eles usaram agora? Ó? A própria César Gran Rio, numa questão ele chamou de desconto comercial e agora ele chamou de desconto bancário. Ó. São sinônimos. Ó. Você viu? Numa questão ele chamou de desconto comercial, no outro chamou de bancário. É a mesma coisa. É sobre o valor nominal. Uma dica, gente. A maioria das questões sobre desconto simples quer dizer juros simples, que cai em prova, é comercial. E quando pede desconto composto, geralmente é desconto racional. Então, essa dica. Tá? Em concurso, a maioria das questões, quando trata de desconto simples, a juros simples, eles cobram desconto comercial. Ocasionalmente eles cobram racional, mas cobra mais é desconto comercial. Esse aqui, ó. Nesses 2 exercícios de concurso, eles cobraram esse aqui, ó. E quando é composto, normalmente eles cobram esse, que é o que mais se usa na prática. Na prática são os 2 usados. Quando é simples comercial, quando é composto racional. Fica a dica aí. Então vamos ver a número 4. O número 4 é a mesma coisa. Eu só coloquei as 2 questões aqui para mostrar para vocês, ó, que eles usaram nome diferente, ó. Na questão 3, eles chamaram de desconto comercial simples, ó. E nessa questão, e ainda diz que é a mesma coisa que desconto por fora, ó, na questão 3, ó. Eles usaram todos os nomes de desconto comercial simples, de desconto por fora, e aqui chamou de desconto bancário, ó. É tudo a mesma coisa. E a taxa de juros é de 9% ao mês. A instituição exige pagamento de 2% do valor de face do título, como taxa de administração. Então, além do desconto, tá? A instituição financeira ainda cobra 2% do valor do título, como taxa de administração. Ou seja, qual é a taxa de juros realmente cobrada? Então, vamos pensar. O valor do título era 250 mil, é 25 mil. Valor nominal. Valor de face do título, 25 mil. Valor de face do título. Vencimento. Usar o N como sendo o número de prazo. N. É 2 meses.
Taxa de juros. 9% ao mês. Desconto bancário. Simples, não é composto. Então, desconto bancário simples, que é isso aqui, ó. De 9% ao mês. E ainda tem uma taxa de 2% sobre o valor do título. O valor do título é esses 25 mil. Então, a instituição financeira cobra uma taxa de 2% sobre esse valor. Tá? R$500. Então, o que... Oi? R$500. Exatamente. 2% de 25 mil, não sei se alguém sabe de cabeça, ó. O papai já falou aí. 2% de 25 mil dá R$500. Todo mundo sabe como calcula isso aqui, ó? Já mostrei para vocês, né? Pode usar fração, ó. Quando é multiplicação, eu falei, pode usar fração numa boa. Assim, ó, 2% de 25 mil, para quem não tiver dúvida. Não falei que quando é multiplicação pode usar fração? Corta esse 2 zero com esse 2 zero, 250 vezes 2, 500. Ó, para quem não sabia. Aqui, ó. Tá aí. Então, a instituição financeira vai cobrar ainda uma taxa de 500. Então, a empresa que enviou esse título para o banco receber, vai receber menos que 25 mil. Vai tirar o desconto e ainda vai tirar essa taxa. E a questão pergunta, qual é a taxa bimestral efetivamente cobrada pelo banco? Tá? Bimestral. O que significa? Olha, se o banco não cobrasse essa taxa, a taxa que eles estão cobrando é isso aqui, ó, mensal, 9%. Em 2 meses dá 18%. A taxa bimestral seria 18%. Só que, por causa dessa taxa aqui, então, na verdade, eles estão cobrando mais que 9%, porque estão ficando com esse dinheiro também. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que descobrir quanto que a gente vai deixar de receber desses 25 mil. Tá? A empresa que tem o direito de receber esse título, quanto que ele vai deixar de receber desses 25 mil? Então, vamos ver. A taxa é de 9% ao mês durante 2 meses. 2 meses dá 18%. Vocês sabem disso. Juros simples é fazer isso aí. 2 meses, então é 9% vezes 2, que dá 18%. Então, o banco vai descontar 18% de 25 mil. Quanto que é 18% de 25 mil? Alguém sabe? Hein? 4.500. Como se calcula? 25 mil, 18%? Tem várias maneiras de calcular, tá? Tem gente que pega aqui, ó, 25 mil vezes 18%. Aqui, ó, 5 vezes 8, 40. 2, 8, 16, mais 4, 20. 1 vezes 25, 20, 25. Que dá 4, 5, 0. Baixa 3 zeros, ó. Só que por causa do porcento, corta 2 zeros, ó. 4.500. Ou multiplica 25 mil por 0,18. Isso aqui eu já falei que é a mesma coisa que 0,18. Se você multiplicar 25 mil por 0,18, já dá direto 4.500. Agora, se você multiplicar por 18%, tem que colocar vírgula aqui em 2 casas aqui. Então, isso aqui é o valor do desconto, gente. Tá? O cara ia pagar o título aqui de 25 mil, só que vai ter um desconto de 4.500, vai pagar menos que 25. Só que ele vai pagar esse 4, vai ter esse desconto, só que ele vai pagar, tem essa taxa de R$500, ainda que o banco cobra. Então, na verdade, se você pegar os 25 mil, tirando 4.500, dá quanto? 20.500. Isso. Só que tem mais uma taxa de 500, não tem? Menos Tem, vai ficar 20. 20 mil. Fica 20 mil. Exatamente. Então, qual a diferença? Se você pegar esses 4.500 aqui, que é o desconto, mais a taxa de 500,
Quanto que dá o total, gente? 5. 5 mil, não é? Isso. Então, em 2 meses, ó, o banco tirou esses valores aqui, ó. 5 mil. Em 2 meses. Ele quer saber a taxa Professor, bimestral? É só dividir isso aqui pelos 20. Oi, pode falar. Essa taxa de 2% ele não vai pagar, não? Foi o que eu entendi pela questão. Isso desconta esse valor, esses 500 você vai pagar. Então, esse valor vai somar. Exatamente. Quem está perguntando? Hugo, Hugo. em vez de aumentar o desconto, essa taxa para somar, não? Porque vai descontar os 18, só que a taxa Presta você vai atenção. pagar. Hugo, né? Hugo. É, Olha aqui, Hugo. A dívida não era de 25? certo. Aí o banco vai te dar um desconto de 4.500. Você está pagando 2 meses antes do vencimento. Hum. Você iria pagar quanto? 20.500. Aí ele está cobrando mais 500. Em vez de diminuir, é para somar, não é assim, não? Ele Sim. está exigindo uma taxa de 2. Na hora do desconto, foi isso que eu entendi. Mas a pergunta é, ele está cobrando de quem essa taxa? Você, né? Da pessoa que vai pagar, então. No caso do desconto, ia ser menor, né? Não sei se eu estou interpretando errado. Vai ter o desconto, você vai ter que pagar mais a taxa de 2%. Deixa eu ver aqui. Eu fiz a questão agora ditada, eu fiquei com essa dúvida. Ah, mas aqui o enunciado está muito ruim, hein? Sabe por quê, Hugo? O que acontece? O cliente não está pagando antecipado Isso. esse título. Mas para quem que o banco vai dar esse dinheiro? Então, ficou meio A confuso. empresa que está Agora... cobrando. Isso, Ó, é o cliente que vai pagar isso aqui. certo. Só que o banco não vai cobrar a taxa do cliente, vai cobrar da empresa que mandou a duplicata para o banco. Ah, aquela exige cobrar. 2%, eu achei que era do cliente também. É porque ficou meio... Isso. Agora eu Entendeu? entendi. Agora eu entendi. Aí, quando o banco for entregar esse dinheiro para a empresa, vai entregar só quanto? Ah, entendi. Essa taxa é da 20 mil, instituição, sim. Por entendi. quê? Porque o banco está trabalhando para quem? Para o cliente, para quem está pagando a duplicata, ou para a empresa que está Agora, cobrando? agora eu entendi. Você entendeu, né? Entendi. E tem que ter muito cuidado. De qualquer maneira, se eventualmente você até pensasse que esse 500 fosse cobrado desse cara aqui, né? Aí, no lugar de diminuir, ia somar, ia dar diferente. Exatamente, não tinha resposta. Não é verdade? Verdade, Porque se você somar aqui, vai dar 21, concorda? concordo. 4 em... Deixa eu ver se tem resposta. Nem vi se tem resposta. Se você considerasse diferença de 4 mil, né? Você chegaria, não daria 21 mil? Isso. Eu acho que não. Ah, tem resposta. Pior que tem, cara. 16%. Uhum. Daria 16%. Sim, daria. É que eu estava com Exatamente. a dúvida. Eu estava com essa dúvida. Ou era 20 ou 16 quando eu fiz por aí. Por isso que eu estava com dúvida entre as duas respostas. Se Uhum. somarmos, diminuir esse valor. Exatamente. Mas o lance é, quem vai receber esse dinheiro vai ter que Não, pagar 500 para o banco. agora eu entendi. Entendeu? Então, quanto que é 5 mil em relação a 25? Todo mundo sabe disso, né, gente? Quantos por cento? 20%. Exatamente. 5 mil dividido por 25. Você sabe que é 1/5, né? Isso. 1/5 é Isso. 20%. Ao bimestre. Beleza? Ficou claro, Hugo? Ficou, professor. Obrigado. Ok. Prosseguindo. Então, qual a alternativa aqui, gente? Acho que é A, não é B, não. Letra A. Letra A. É. Letra A. Ai, tá errado. Caí na pegadinha, gente. Não é a letra A. Cuidado. Eu caí na pegadinha, viu, Hugo? Sabe por que não é letra A, gente? Ele pergunta qual é o juro, não o desconto. Exato, olha. É. Ó, a dívida não era 25, gente? Sim? Sim.
o banco deu desconto de 4.500 e ainda vai cobrar 500 de taxa, não é? Certo? Certo. A instituição que mandou o título para o banco vai receber quanto? 20. 20 mil. 20 mil, concorda? Sim. Essa empresa perdeu quanto em relação ao título? 5 mil, não é? Certo. Só que, atenção, sempre que a questão pergunta taxa efetiva, não é sobre esse valor, gente. É sobre este. Ah, Cuidado. Quando ele fala taxa de juros realmente cobrada, gente, entende? Ele quer a taxa efetiva. Taxa efetiva seria os 5 mil sobre quem? Ah, sobre os 20. Entenderam, gente? Hã? Agora quê? sim. Todo mundo entende isso? Por que que é isso? Porque, veja bem, pensem comigo, gente. Se você pega R$ 80 e aplica aos juros de 25%, você vai receber R$ 100. Sabia disso? 25% não é 1/4 de 80? Isso. Hein, pessoal? Sim. Então, se você aplicar 25% sobre 80, dá 100, concorda? Agora, para você sair do 100 e voltar para 80, sabe quantos por cento você tem que aplicar sobre os 100? Ó, 20. Ah, agora eu entendi. 20%. A taxa efetiva é essa, ó, é o da ida. Tá bom? O desconto racional, que é o da ida, também chamado efetivo, tá? Então, Então, o certo no caso aí é 25%. seria os 5 mil sobre os 20. E pior que tem resposta para todo mundo, né, gente? É, essa eu tinha caído também. Olha lá, ó, 1/4, que dá 20%. Cuidado, hein? Quando fala taxa efetiva, é sobre o valor de saída, ó, sobre os 20 mil, não sobre os 25. Entendido? Sim. E pior que tem alternativa para todo mundo, né, gente? Da letra A, tá vendo? É, B, né? Letra A. Letra B. É Letra letra B, professor, 25. É 25. Eu estou viajando aqui, pô. Tanto falar 20% aqui, eu estou escrevendo 20. É 25. Passa para as outras questões e deixa essa para o final para não perder tempo. É, tá aqui, ó. 25, letra B, né? Todos entenderam por que é 25 e não 20, gente? Sim. Hein? Sim, tá Quando entendido. fala taxa efetiva, é sobre o valor de saída. Acho que vocês já estudaram isso aí, né? Quando fala taxa efetiva, é isso aqui, ó. É o de ida, não da volta, tá? O desconto comercial é quando você volta. Racional é quando você vai. O racional também é chamado real. Próximo. Juros compostos, ó. A fórmula vocês conhecem aqui de juros compostos, tá? A diferença dos juros simples para os juros compostos, ó. O juros simples, montante, vocês sabem que a fórmula é essa, capital vezes 1 mais I vezes o prazo. No composto, esse N vai para o expoente, vocês sabem disso, né? Composto. Esse aqui é o simples, esse é o composto, ó. Capital vezes 1 mais I elevado a N. Não sei se vocês perceberam, no meu material, eu costumo colocar, no lugar do montante composto, eu coloco S. E no lugar do capital, eu coloco P, para diferenciar do montante simples, tá? Mas tanto faz, você pode usar M e C também, tanto faz, montante de capital. Esse aqui, ó, juros simples, montante para juros simples, e aqui montante para juros compostos, que eu costumo usar esse de baixo. Juros compostos. Uso S no lugar do montante e P no lugar do capital. Mas tanto faz, se você quiser usar M e C, também. A única diferença é aqui, gente, o expoente, ó. O N vai para o expoente aqui, os juros compostos. Todo mundo sabe disso. Então, vamos lá ver. Questão de prova aí. Ah, esse é um conceito que muitas vezes é cobrado em prova, hein, gente? Ó, fiquem atentos, hein? A diferença dos juros simples e juros compostos.
Isso aí, ó, é cobrado com muita frequência em concurso, gente. Capitalização. Simples versus compostos. Vocês sabiam disso, né, gente? Para prazo inferior a 1 período, o montante simples é maior do que o montante composto. Vocês sabiam disso, gente? Todo mundo sabe disso? O gráfico mostra. Hein? O gráfico mostra Exatamente. Só que o que Então- significa esse 1 período aqui, ó? menor do que um mês, Menor que 1 o quê? ano. Tem que ter muito cuidado com isso aqui, viu, gente? Um período de tempo. Um período significa o seguinte, ó. Se a taxa for mensal, Seria de capitalização, né? isso. Se for taxa mensal, esse período significa 1 mês. Entendeu? 1 mês, esse período aqui, ó. Se for taxa bimestral, esse 1 período aqui significa um bimestre. O gráfico mostra exatamente isso. Você sabia que se você aplicar dinheiro a juros simples, ó, se for por um período menor que 1, se for juros anuais, então, para período menor que 1 ano, juros simples rende mais do que o composto. E a partir de 1 ano, juros compostos passam a render mais que o simples, ó. Esse S é o composto e esse M é o simples. Olha aí, ó. Esse conceito é muito importante, hein, gente? Tá bom? Alguém sabe por que ou não que acontece isso, gente? Primeiramente, ó, para quem não sabe, estão vendo a forma do montante simples, gente? Isso aqui, ó, o gráfico é uma reta, como está ali na apostila, ó. Essa reta vermelha aí, ó. O gráfico é uma reta, ó. É uma função linear, a do montante simples. Já do montante composto, para quem não lembra, ó, a variável, ele está no expoente. Isso aqui chama função exponencial. Vocês devem ter estudado função exponencial na vida de vocês. Tá? E o gráfico é isso aqui, ó. Essa curva aqui azul. Tá? Então, é por causa disso. Quem conhece matemática, o montante simples, isso aqui é uma função linear, função do primeiro grau. O gráfico é uma reta. Isso aqui é uma função exponencial, a variável está na expoente. Então, o gráfico é uma curva. Então, para quem não lembra, ó, essa função y é igual a x mais b, ó, função do primeiro grau, vocês lembram que o gráfico é uma reta, assim. E essa aqui, ó, função exponencial, x está no expoente. Para quem não lembra, ela é uma função assim. É assim o gráfico. Função exponencial. Então, vamos lá. Questão sobre juros compostos. Ah, tem essa diferença de taxas aqui, ó. Em juros simples, quando se fala taxa efetiva, taxa nominal, é tudo a mesma coisa, em juros simples. Quando você fala que é taxa em juros simples, ó, juros simples. Quando se diz em juros simples que a taxa nominal é 12% ao ano, ele é o mesmo que taxa efetiva. E uma taxa de 12% ao ano corresponde à taxa mensal em juros simples de 1% ao mês. É só dividir por 12. Se a taxa anual é 12% ao ano, taxa mensal é só dividir por 12. Quando você divide por 12, isso aqui a gente chama de taxas proporcionais.
em juros simples, ó. Taxas proporcionais. O que significa? 1% ao mês é o mesmo que 2% ao bimestre, que é o mesmo que 3% ao trimestre, que é o mesmo que 6% ao semestre, que é o mesmo que 12% ao ano. Só que em juros compostos não é a mesma coisa, gente. Em juros compostos, gente, existe diferença entre taxa nominal, taxa proporcional, taxa efetiva e taxas equivalentes. De vez em quando as bancas cobram isso aqui, hein, gente? Todo mundo sabe a diferença desses 4 taxas ou não? Todo mundo sabe a diferença aqui em juros compostos? Em juros simples é tudo a mesma coisa. Em juros compostos, isso aqui é diferente. Todo mundo sabe? Não. Ó, tá aqui no material de vocês, ó. O que é taxa nominal? No regime de capitalização composta, quando o período da capitalização não coincide com o período de tempo da taxa de juros. Por exemplo, olha aqui exemplo. Ó. Quando você fala aqui, a taxa de juros é de 60% ao ano, capitalizados mensalmente. Estão vendo aqui, gente? Ó. Aqui a taxa de juros está anual e aqui a capitalização é mensal. Então, o que significa? Que essa taxa de 60%, ela não é verdadeira. Nominal é como se ela fosse fictícia. Quando um banco fala que a taxa nominal é de 60% ao ano, é mentira. Não é 60% ao ano. Tá, gente? Então, ó. Quando você tem uma taxa nominal de 60% ao ano, capitalizados mensalmente, ó. Numa prova, a questão não precisa nem dizer que é nominal, tá? Quando você vê que aqui é diferente, ó, aqui está dizendo que é taxa anual, com capitalização mensal, aqui não bate a unidade ó, de tempo, ó. Isso aqui com certeza é taxa nominal. Ela não é a verdadeira. Quando o banco fala que cobra essa taxa anual, na verdade não é 60%. Vocês acham que é mais ou é menos? É, quando o banco diz que é 60% ao ano. É mais. É mais. A verdadeira é mais que 60%. É que isso aqui é como se fosse juros simples. É. Então, para você achar a verdadeira, o que você tem que fazer? Você tem que dividir isso aqui por 12, como se fosse juros simples, ó. Que nem isso aqui, ó. Ou seja, você está usando o conceito de taxas proporcionais, ó. Então, quando você divide por 12, isso aqui dá quantos por cento ao mês? 5. Essa aqui é a taxa verdadeira, que a gente chama efetiva. Então, quando se diz que a taxa nominal é 60% ao ano capitalizado mensalmente, na verdade, a taxa verdadeira é 5% ao mês. Essas duas taxas são chamadas proporcionais. Você trata como se fosse juros simples. É só dividir por 12. Você acha a verdadeira. Tá? Agora, para você achar a verdadeira anual, como que vai fazer? Quanto que o banco efetivamente cobra? Vocês disseram que não é 60, é mais que 60. Qual a taxa verdadeira? Alguém sabe? Como se calcula? De novo, para você partir da nominal para efetiva, ou efetivo para nominal, para você fazer essa relação entre as duas, nominal e efetiva, você usa o conceito de taxas proporcionais, divide ou multiplica. Se você está aqui, multiplica por 12, tem esse. Se você tem esse, divide por 12, tem esse. Esse é o conceito de taxa proporcional, como se fosse juros simples. Agora, se você quer a verdadeira aqui anual, ó, verdadeira anual, você vai usar o conceito de taxas equivalentes. Como assim? O que significa taxas equivalentes? Eu quero saber a taxa anual aqui, ó, verdadeira. No lugar de 60, qual é a verdadeira?
Você vai ter que pegar esse 5% aqui e corrigir 12 meses. E como se faz isso? Esse é o taxa equivalente. 1 mais a taxa anual, que é o que eu quero, a efetiva, é igual a 1 mais a taxa mensal, que é essa aqui, ó. Essa aqui é a taxa mensal, elevada a 12, porque o ano tem 12 meses. Então, se eu quero a taxa anual, só pegar mensal e elevado a 12. Agora, se eu tivesse a bimestral, para achar anual, eleva a bimestral a 6, a sexta potência. Se eu tivesse a taxa semestral, é só elevar ao quadrado, você tem anual. Então, é só fazer isso aqui, ó. Ou seja, desse exercício, a taxa anual ficaria assim, ó. 1 mais 0,05 elevado a 12. Isso aqui normalmente é dado na prova, tá? Esse valor. Você não precisa calcular. Isso aqui vai dar... Deixa eu ver. Acho que tem até uma questão que te dá esse valor aqui, ó. Deixa eu ver. Se eu não me engano. 1,05. Ah, não é 1,05, é 1,005. Não é esse. Então, geralmente eles te dão esse valor. Vou fazer aqui na calculadora, ó. 1,05 elevado a 12. 5% elevado a 12. Vai dar 1,796. Aproximadamente. Sabe quantos por cento significa isso, gente? Passa esse 1 subtraindo. Significa quantos por cento? Alguém sabe? 79,6. Exatamente. Ao ano. Isso é um roubo. Não. Essa é a taxa verdadeira. Então, quando o banco está falando que é 60%, desse jeito, na verdade, é 79,6%, quase 80%. Entenderam, pessoal? Então, veja que interessante, ó. Nós vimos os 4 conceitos aqui, gente, ó. Taxa nominal, taxa efetiva, taxas proporcionais e taxas equivalentes. De novo, gente, taxa nominal é a falsa. Efetiva é a verdadeira. Essa é a verdadeira mensal e essa é a verdadeira anual. Para você passar de nominal para efetiva, ou vice-versa, da efetiva para nominal, você usa o conceito de taxas proporcionais, como se fosse juros simples. Multiplica, divide. Agora, para passar de taxa efetiva para efetiva, ó, efetiva mensal para anual, efetiva mensal para bimestral, trimestral, você usa o conceito de taxas equivalentes. Se eu quisesse a taxa bimestral, eu ia fazer 1,05 ao quadrado. Se eu quisesse a taxa trimestral, ia fazer 1,05 ao cubo. É assim que a gente acha a taxa efetiva. Então, tá aí. Taxas proporcionais a gente usa para passar de nominal para efetiva e vice-versa. E taxas equivalentes a gente usa para partir da efetiva para efetiva. Eu tenho efetiva mensal, que era efetiva anual. Tenho efetiva mensal, que era trimestral. Tenho a trimestral, que era anual. Tenho a semestral, que era bimestral. E assim por diante. Efetiva. Então, resumindo, pessoal, para você passar de nominal para efetiva, ou vice-versa, de efetiva para nominal, você usa o conceito de taxas proporcionais, como se fosse juros simples. Um ano tem 12 meses. Um semestre tem 6 meses. Multiplica e divide por 6. É isso aí. Agora, quando você quer passar de efetiva para efetiva, eu tenho a efetiva mensal, que era anual. Tenho a efetiva bimestral, que era semestral. E você usa o conceito de taxas equivalentes. Que é isso aqui, ó. Então, proporcional você usa para relacionar nominal com efetiva. Equivalente você usa para relacionar efetiva com a efetiva. Tem exercício aí, ó, de prova sobre isso. Veja aí, questão 5. Uma empresa faz uma aplicação no valor de R$1 milhão em um fundo que remunera uma taxa de 1% ao mês. Juros compostos. Após 2 anos, a empresa resgatou o dinheiro, pagando exatamente 2 taxas. Ó. A empresa resgatou a aplicação, mas pagou 2 taxas. Ambas aplicadas sobre os juros da operação.
as taxas aplicadas sobre os juros da operação, sendo elas 15% de imposto de renda e 10% de taxa de performance. Total 25%. Não entendi? Total 25% em cima dos juros. Exatamente. O governo não é nada bobo, né? Fica com 15% do que você ganha, tá vendo ou não? Ou seja, infelizmente, você tem um sócio, desde que você nasce, chama governo. Ele fica com uma parte de tudo que você ganha. Tá aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que eles fornecem esse valor, ó? Considere para efeito de cálculos que 1,01 elevado a 24 dá aproximadamente 1,27. É para usar esse valor aqui. Por que 24, gente? 2 anos não são 24 meses, gente? Hein? 24 meses. Exatamente. O que ele quer? Que é o valor mais próximo da rentabilidade líquida. Ou seja, no final, quanto que o cara ganhou? Tirando que o governo ficou, né, e a instituição financeira também ficou, com a parte deles. Então, vamos lá. O valor aplicado foi de quanto? 1 milhão, né? Não foi de 1 milhão? Qual o prazo? 2 anos. 2 anos. É claro, 24 meses. Isso, 2 anos, ou seja, 24 meses, né? E a taxa de juros? 1% ao mês. Ao mês. Então, a primeira coisa que a gente vai descobrir é qual foi o rendimento, não é verdade, gente? Sim. Isso está muito fácil, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Se você pegar a fórmula do montante composto, montante, né? Capital vezes 1 mais I elevado a N. Hein? Exatamente. Então, é 1 milhão vezes 1 mais 1%. Na forma unitária, como que é? Não é 0,001? 0,01? Lembra que eu falei para vocês que quando tem soma e subtração é melhor usar na forma decimal, gente? Ó. Ele vai dar 24. Tá aqui, ó. Isso aqui ele deu. Quanto que ele deu aproximadamente esse valor? Não é 1,27? 1,27. Sabe o que significa? Quanto que rendeu? 27%. Não rendeu 27%? Sim. Ou seja, você teria ganho 270 mil. Ó. Só isso. É. Você aplicou 1 milhão e resgatou 1.270.000, né? Então, o rendimento seu havia sido 270 mil. Aí vem os carinha fominha que levavam a parte desse dinheiro, né? É levar o dinheiro. Quanto que é? 25%. 25% não é 1/4 disso? Isso, pega isso aí e divide por 4. Exatamente. Sabe quanto que dá? 27 mil dividido por 4. Dá 6. 67.500. 67.500. É mole? Ficar com esse dinheiro seu aqui, ó. Quanto vai sobrar para você? Sem fazer força. Não precisa nem fazer a conta. Ganhou e nem fez força. Pior foi. Tá vendo, gente? Você tinha ganho 270 mil, ainda tem que entregar esse valor para os caras. Vai sobrar para você. E o pior é que você tem que dar esse dinheiro para os caras e eles nem esposas, nem sua esposa são, né? Nem sua mulher é. É imposto, instituição financeira. Fica com esses 67.500. Beleza, pessoal? Tá. Quem que não entendeu esse 27? A questão deu esse número aqui, viu? Quem está falando é Arquimedes. Olha aí, Arquimedes. A questão deu esse número aqui, ó, na tela. Olha aí. Está aqui, ó. 1,24 elevado a 1,01 elevado a 24.
aproximadamente 1,27. Esse valor ele deu. Não precisa, se não, tinha que fazer na calculadora isso aqui. Aí, se multiplicar isso aqui por isso aqui, ó, dá isso. Você aplicou isso, resgatou isso. Você ganhou 270 mil, a diferença. Ficou claro? Beleza. Próximo. Então, a resposta aqui é 202.500, né? Já dá as respostas para confundir, até de 70 e 67. É. 202. Por isso que se o cara não fica atento, dança, né? Marca a resposta errada por distração. Pior coisa é você marcar por distração, né, gente? Sabe a questão e erra por distração. Tem coisa pior que isso? Não, né? Próximo. Considere que em determinadas condições econômicas, uma modalidade de investimento no Brasil paga juros de quanto? Juros anuais de 6% ao ano, capitalização mensal. Olha aqui. Taxa nominal. Isso, aprendeu. Ó, é nominal. 6% ao ano, capitalizado mensalmente. Então, a primeira coisa que você vai fazer, o que é? Pegar esse 6% e dividir por quanto? Anual para Mensal. mensal, né? Divide por 12. 12. Exatamente. Então, a questão está dizendo que a taxa é nominal, essa taxa aí, porque ele está falando que é 6% anualmente, capitalizados mensalmente, né? Olha lá, ó. Unidade diferente, isso aqui é nominal. E para você achar a efetiva, é só dividir por 12. Quanto que dá 6% dividir por 12, gente? Tá 0,5%. 0,5% ao mês. Não é os juros da poupança? Sacanagem. Juros da poupança é 6% ao ano, né? 0,5% não mata nem a inflação, bicho. Porra. Não mata nem. Pois é. 0,5% ao mês. Essa aqui é a taxa mensal efetiva, verdadeira. Ele quer saber a anual verdadeira, não é? E eu não falei para vocês que agora você vai usar o conceito de taxas equivalentes? Igualzinho o exemplo que eu dei, gente. Sabe? Só mudou aqui, em vez de 60%, é 6%. 1 mais anual é igual a 1 mais mensal elevado a N. Exatamente. Taxa anual é 1 mais a mensal, elevada a quantos meses? 12. 12. E no lugar da taxa mensal, quanto vai? Na forma unitária, não se esqueça, esse 0,5 na forma unitária. 0,005. Uhum. Pô, agora fala a verdade. Isso aqui eles deram, né? Porque isso aqui, para calcular, é sacanagem. Pior que eles não deram isso aqui, não, né? Olha na tabela. Ele era até elevado a 6. Exato. Então, o cara tinha que usar a propriedade de potências aqui. Todo mundo sabe, né? Uhum. Você pega Vai o usar esse valor aqui, ó. Vai ser esse vezes esse. esse valor ao quadrado, né? E se você arredondar, você dança, viu? Sabia disso, gente? Quem arredondou isso para 1,03 deve ter achado a resposta errada. Olha a sacanagem. Você vai ter que usar todas as casas. Vocês sabem que isso aqui, gente, vocês lembram a propriedade de potências? Isso aqui não é a mesma coisa que... 0,05 elevado à sexta vezes 1,005 elevado à sexta. Exatamente. Isso aqui é 1,005 elevado à sexta vezes ele mesmo. Lembra a propriedade de potência? Produto de potência de mesma base. Conserva a base e o que faz com os expoentes? Soma os expoentes, que dá 12. Então, para isso que a banca deu esse número. Ó. Você multiplicar, vai ter que pegar 1, quanto que é? 0,3, 0,4, né? E multiplicar por ele mesmo. E se você arredondar isso aqui para 1,03, se você arredondar isso aqui para 1,03, provavelmente você vai achar a resposta errada, hein, gente? É muita sacanagem da banca, né? Olha aqui, você vai ter que fazer a multiplicação com todas as casas, hein, ó. E a outra tabela é só para confundir, né?
A outra é só para enganar. Aqui, ó. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. Agora copia. 1, 0, 3, 0, 4. Olha que sacanagem, gente. Essa conta aqui. 16, 24. 9 mais 8, 17. Vai 1, 1, 6, 0, 1. Ó, 1,0617. Você arredonda para quantos? 0,0662. 6,17. 6,17, né? 6,17, 6,2. Então, qual é o mais próximo aí? Isso aqui é aproximadamente 6,2%. Não é? 6,2%. Agora, veja, se o cara usou 1,03, olha a resposta que o cara achou, gente. Cansou, simplificou muito o número. É, mas na preguiça, né, cara? Ó, Faltando 5 minutos para terminar o concurso. Né? Pô, olha aqui. Para quanto você arredondaria isso aqui? 6,1. 6,1%. E Errou. tem essa resposta? Tem. Tá vendo? Que não pode simplificar. Sacanagem, hein? 6,1 está na letra B, ó. Quando, na verdade... Será que esse pessoal que prepara as provas não tem amor no coração, né? É muita maldade, né? Vamos lá. Próximo. Desconto racional. Ó, desconto composto. Tem o racional, tem o comercial. Que nem no simples. A diferença é que o N vai para o expoente aqui, ó. Taxa efetiva, desconto comercial, equivalência composta. Vamos ver essa questão aqui. Aliás, tem uma coisa interessante sobre taxa efetiva aqui, viu, gente? Lembra aquele exemplo? Ó. Desconto composto. Lembra aquilo que eu havia dito para vocês, gente? Você tem um valor atual do título, um valor nominal. Você tem uma dívida para pagar. De R$100. Você vai ganhar um desconto de 20. Então vai pagar 80, não vai? É ou não é, gente? Sim. Vai pagar 80. Esse 20 de desconto aqui, ó, a dívida era de 20, 100, né? Aí você vai pagar antes do vencimento, vai ter um desconto de 20, vai pagar só 80. Esse 20 corresponde a quantos por cento de desconto que você teve? 20% em cima Depender. Em Cuidado. cima de 100. Em relação aos 100, significa 20%. Em relação aos 80, significa 25%. exatamente. Esse é o desconto racional, esse é o desconto comercial. Então, para você chegar do 100 para 80, se você usar desconto racional, você vai usar taxa de 25. Se você usar comercial, tem que usar taxa de 20. E aí, às vezes a banca cobra a relação entre essas duas taxas, viu, gente? Como assim? Se você sabe uma delas, como acha a outra? Vocês têm ideia de como faz isso? Não. Faz desse jeito que eu acabei de mostrar no quadro, gente.
Sabia? Vou dar um exemplo. Ó. Se numa prova, a questão de ser assim, ó, a taxa comercial é de 20%. E pergunta qual é a taxa racional de desconto. Aqui, ó. Ele te dá esse e pede esse. Tá vendo, gente? Sim? Sim. Qual que ele te deu? Comercial ou racional? Comercial. Comercial a gente calcula em cima do valor nominal ou valor atual? Nominal. Nominal. Então, sabe o que você faz? Você chuta 100 no N. Olha aqui, ó. Chuta 100 no N. Se ele te deu a taxa comercial, chuta 100 no N. Por quê? Você vai ter o valor atual, faz esse esquema aqui, ó. Valor nominal, chuta 100 aqui, ó. Quanto que é 20% de 100? Não é 20? 20, Então, tirando 100 menos 20 dá quanto? 80. Dividir esse por esse que você acha os 25%, ó. Ah, dá certo. Então, para achar racional, é só dividir 20 por 80, ó. 20 por 80, um quarto, que é 25%. Exato. Gostou dessa técnica? Agora, se for o contrário, se ele te der a taxa racional e pedir a comercial, Pronto, racional não calcula sobre o valor atual? sendo o valor atual. Exatamente. Você vai colocar 100 no valor atual, ó. Aí, quanto que é 25% de 100? 25, Então, quanto que é o valor? 125. 125. Agora, é só pegar os 25 e dividir por 125. Você acha a taxa comercial. Vai achar 20%. Gostou? Dá um quinto, né? Exatamente. Um quinto dá 20%. 20%. Gostaram dessa técnica, pessoal? Pô, melhor do que decorar a fórmula. Sim. Você tem um que é o outro. Só fazer isso, ó. Cuidado. É só saber onde você joga o 100, tá vendo, gente? Se ele te der a taxa comercial, joga o 100 no valor nominal. Se ele te der a taxa racional, você joga o 100 no valor atual. Fácil ou não é? É isso aí. E que não entendeu para a fórmula. Uhum, nem precisa. Então, vamos lá. Questão 7. Uma empresa avalia antecipar o pagamento das duas últimas parcelas de um financiamento, realizado a uma taxa de juros 5% ao mês, para abril de 2018. As parcelas no valor de 8.820, cada uma, são duas parcelas iguais. Tem data de vencimento para maio e junho. Só que eles vão pagar quando? Em abril, não é, gente? Um mês antes e 2 meses antes. Exatamente. O pagamento das duas será realizado em abril de 2018. Considerando desconto racional composto. Lembra o que eu falei para vocês? Eu não falei que quando era juros simples, geralmente eles pedem o desconto comercial? E quando é composto, geralmente eles pedem o desconto racional, pessoal? Não havia dito isso para vocês? Sim. Que normalmente, quando é simples, eles pedem comercial. Quando é composto, normalmente pedem racional. Lógico que, eventualmente, pode cobrar o comercial no composto ou racional no simples. Mas é raríssimo, tá? Então, tá aí, ó. Ele quer saber quanto que o cara vai pagar, se ele vai antecipar as duas parcelas, tá? Eu sugiro, nessa questão, você fazer o fluxo de caixa para ficar mais fácil de visualizar, tá? Isso, o desenho, né? Que aí facilita. Exatamente. Fazer o fluxo de caixa aqui facilita a visualização, né? Essa questão é a questão número 7, né? Então, você faz o fluxo de caixa aqui, ó. Você tem duas parcelas, uma vencendo em maio, outra em junho, né? As duas do mesmo valor. Aqui, ó. Uma vencendo em maio e a outra em junho. E você vai pagar em abril aqui.
As duas são de mesmo valor. Qual é o valor? 8.820. 8.820, taxa 5% ao mês. Quem está acostumado a fazer direto, vocês sabem, ele quer saber esse valor atual aqui, certo? Certo. Valor atual, valor presente. Eu vou chamar de valor presente para não confundir com esse A de abril aqui. Então, o valor presente seria o primeiro 8.820. Para descontar um mês, não tem que dividir por 1,05? 0,05 elevado a 1, né? Que é 1,05. Isso, elevado a 1, mais a segunda parcela, 8.820, descontado 2 meses. 5 ao quadrado. Exatamente. Infelizmente, vai ter que fazer essa conta. Vou dar uma dica para vocês, viu? É o Hugo que está falando, Hugo? Alexandre. Alexandre. Ó, Alexandre, vou dar uma dica para você fazer esse cálculo. Não precisa fazer esse 1,05 ao quadrado. Você sabe que esse número vai ficar grande, né? Tem um macete, professor, que é o dobro e o quadrado, né? É 1,0525, né? Que Sim, é o mas nem precisa dobro. fazer isso. Ó, vou te mostrar um jeito mais fácil, tá? Presta atenção. Tá vendo esse primeiro? Você não vai dividir por 1,05? Vai ou não vai? Uhum. Aí você iguala as casas, joga a vírgula fora. Ó, vai dar 8, dá 840, sobra 42, baixa o zero, dá certinho, ó, 4. Dá 420, ó. Aí baixa os 2 zeros. Vai dar 8.400. Exatamente. Agora você vai dividir de novo por 1,05, que você vai... É isso aqui, ó. Você vai dividir 2 vezes por 1,05. É só pegar esse cara e dividir por 1,05, ó. De novo. Você já acha a segunda. 2 zeros se tira a vírgula. Uhum. Já economiza um tempão aí. Dá 8. Certinho, ó. Vai dar 8.000. Exato. Agora somos 2. 8.000 mais 8.400. 16.400. Tá aí a resposta. Não é fácil? Questão de fluxo de caixa é prestar atenção nessa conta. Aham. A dificuldade maior é essa. Mas foi Agora eu tranquilo, pergunto porque- para você, Alexandre. Se Sim, fosse 8 parcelas, tem como fazer desse jeito? mas a gente não ia fazer isso, né? Porque aí a gente ia ficar com o curso todo fazendo uma questão, né? Não, Alexandre. Porque se for mais de 6, 8 parcelas, eles te dão uma fórmula. Tem uma fórmula. Você sabia? É a fórmula de Price. É aquela fórmula que tem a potência, né? Que tem Exatamente. e Essa elevado a aqui. N. Aham, exatamente. Essa fórmula que eu vou mostrar aqui, ó. Tá aí na apostila, ó. Aí ele tinha que dar aquela potência lá, né? Tinha que É, falar dessa potência aí ia demorar pra caramba. isso. Aqui, ó. Mas eles geralmente vão te dar o valor, ó. Dessa fórmula aqui, ó. Quando são várias prestações, entendeu? Vamos para o próximo. Questão. Agora, a amortização. Amortização tem o SAIC e o Price, né, gente? Sistema de amortização constante e o Price. Price de P, parcela constante, Uhum. e saque de amortização constante, que é constante é a amortização, o resto tudo vai diminuindo. Exatamente. Então, amortização. As duas mais importantes são saque e Price, não é? Exatamente. Tá? Ó, cada prestação, eu vou chamar de R a prestação, viu, gente? Sabe por que eu chamo a prestação de R? De renda? Para não confundir com esse P aqui. Esse P é o valor principal. Tá vendo aqui o valor atual? Presente? Para não confundir com esse. Vou chamar de R. Cada prestação é a amortização mais os juros. Né? Qualquer prestação que você paga, uma parte da sua prestação é amortização, outra parte é juros. Tá ok, gente?
No sistema saque, quem é constante? Tá? Que a amortização é constante. Exatamente. A amortização é constante. Então, o que acontece? E os juros vão aumentando ou diminuindo? O que vocês acham, gente? Diminuindo. Os juros sempre vão diminuindo. E se os juros diminuem, a parcela também diminui. Olha lá a forma. Exatamente. Então, no sistema de amortização constante, como a amortização é constante, certo? Como a amortização constante e os juros vão diminuindo, então a prestação vai diminuir. Diminuindo. Exatamente, as prestações vão diminuindo. Vocês têm no gráfico aí, ó, no material que eu passei. Olha lá. Tá aqui, ó, o Isso saque. em concurso, a gente no simulado fez uma questão dessa. Ele perguntava o que acontece, né, com a parcela, com a amortização e com Juros. juros. Eles sempre perguntam isso. Uhum. Tá aqui, ó, na tela. Esse que está em azul é a amortização. Estão vendo em azul? É do mesmo tamanho em todas as prestações. Os juros estão em vermelho, ó, vai diminuindo. Consequentemente, cada prestação vai diminuindo. Já nos price, o que é constante? A prestação é constante. Não é isso? Com P de prestação constante. Isso. Então, mas os juros vão diminuindo. Se os juros vão diminuindo e a prestação é constante, significa que a amortização vai Aumentando. exatamente, ó. A amortização aumenta para compensar. Esse diminui, esse aumenta, de forma que isso aqui fica fixo. Vocês sabiam que o price também é chamado de PPC? Não sei não, isso aí. Está aqui, ó, na tela. Olha o que significa. Prestações periódicas constantes. PPC. Também chamado método francês. E você lembra, Alexandre, como que é o sistema misto de amortização? Misto. O nome já diz. É misturado, é saque e é price ao mesmo tempo. Exatamente. Você pega a primeira prestação pelo saque, primeira prestação pelo price, faz a média aritmética. Somos 2, divide por 2. Aí você pega a segunda prestação de cada um, soma e divide por 2. Raramente é cobrado em prova. Vamos ver a questão 8 aí. Questão 8. Olha aí. Um banco ofereceu a um cliente um financiamento de 120 mil pelo sistema saque. Taxa de juros, 10% ao mês. Número de prestações, 4 prestações mensais, ao final de cada mês. Primeira prestação, 42 mil. Está aí a tabela abaixo, semi-preenchida aqui. O que ele quer saber? Quais os valores aproximados que serão pagos pelo cliente a título de juros e prestação, que ele paga ao final do terceiro mês. Juros Então, é função do saldo devedor. E a prestação a gente vai ter que usar aquela formulinha legal, né? Aquela formulinha que é mais rápido dentro do que preencher tabela. Vamos lá. Em primeiro lugar, qual é o valor do financiamento? Não é 120 mil? 120 mil. E são quantos meses? São 4. Então é só dividir por 4. Por que você divide por 4? Adivinha o que a gente acha aqui dividindo por 4? Amortização. Exatamente, o valor de cada amortização. Cada prestação, uma parcela é a amortização de 30 mil. Lembra que isso aqui é fixo, né? Toda prestação, a amortização é 30 mil em cada prestação. Ele quer saber o seguinte, ao final
do terceiro mês, não é? Ele quer a terceira prestação e o saldo devedor. Saldo devedor não, e os juros do terceiro período. Que é a função Então, como você do faz? saldo. Gente, o macete é o seguinte. Você sabia que o saque, se você retirar os juros, todo mês você está pagando 30, né? Sim. Não é isso? Certo? Certo. Como você sempre está pagando juros, a sua dívida é como se fosse 120, ó. Então, veja bem. O sistema saque funciona assim. Prestação. Primeira prestação, segunda, terceira, quarta. Não é isso? Não tem amortização da primeira prestação? Qual é o valor da amortização da primeira prestação? 30. E o da segunda? 30. Sim. E o da terceira? Sim. E o da quarta? Sim. Então, e os juros? Você não está pagando os juros da primeira prestação, da segunda, da terceira, da quarta? Sim. Se você somar os juros aqui, ó, de cada prestação, aí você vai ter o valor de cada prestação, não é? Sim. Aqui tem a prestação. E aqui vai ser o saldo devedor. Eu pergunto, depois que você paga a primeira prestação, quanto você fica devendo? Alguém sabe? Ó, minha dívida era 120. Eu vou pagar 30 mil mais os juros. Não interessa o valor aqui. Quanto eu fico devendo? Alguém sabe? 90 mil. Exato, como se não existisse juros. Porque os juros eu estou pagando aqui. E aí, eu pago a segunda prestação. Mais 30 mil, mais os juros. Quanto vai ficar o saldo devedor? 30 mil, 60 mil. 70 mil. Então, os juros da terceira prestação é sobre esses 60 mil. Sim. Qual a taxa de juros que ele deu? 10% ao mês. 10% de 60 mil. 6 mil. Então, os juros da terceira prestação é sobre esses 60 mil. Era o que você estava devendo depois que você pagou a segunda. 6 mil, ó, 10%. Então, a prestação terceira vai ser quanto? 30 mais 6? 36 mil. Você vai pagar 36 mil. Está aqui, ó, juros e prestação. Pronto. Então, esse é o lance do price, do saque, gente. Se ele quer saber o valor de uma prestação lá, terceira, quarta, quinta, você considera que todas as prestações anteriores que você pagou foram esse valor fixo. Ó. Pega a dívida e vai subtraindo a quantidade de amortização, como se não existisse juros. Esse é o segredo. Beleza? Beleza. Qual a alternativa? 6 de 36. 36, letra D. D de dado. Questão 9. Price agora. Agora a parte da continha chata. Não, até que não. Você vai ver que moleza que é essa aqui. A Ó, continha. gente, essas duas questões foram do último concurso, hein? Olha aqui, ó. Para ver como foi moleza. Eu já mostrei outras questões dessa prova aqui. Quantas questões de financeira tinha na última prova? Eram 5, né? Eram 5 Isso. E quantas de matemática? 5 também. também, né? E você sabia que tanto em matemática quanto em financeira caiu questão de sobre juros, né, gente? Porcentagem. Porque a porcentagem cai nas duas. Então, a prova do último concurso aqui, ó, olha a questão 9. Ao verificar que o saldo devido do seu financiamento de 8 mil, ó, o financiamento era de 8 mil reais. Um cliente percebeu que, após pagar a primeira prestação, ó, quanto que era a primeira prestação? 1.726,93. Ele havia amortizado apenas quanto? 1.518,93. Exato. Consultando o seu gerente, ele soube que desse financiamento foi usado o sistema Price. Pergunta, qual é a taxa mensal de juros do financiamento? Moleza, pessoal. Eu não acabei de mostrar para vocês que cada prestação é a soma da amortização com juros? Sim. A questão te deu o valor da prestação e te deu o valor da amortização. O que você descobre? Juros. O juro da primeira prestação.
E o juro da primeira prestação é o juro sobre o financiamento, o valor do financiamento. E qual era o valor do financiamento? Cadê o valor? 8 mil, Cadê o... porque não... né? Financiamento não foi de 8 mil? Foi 8.000, né? 8. Isso. A primeira prestação, que eu vou chamar de R1, ó, ele falou que foi 1.726,93. É esse cara aqui, ó. E ele te deu a amortização dessa prestação. Quanto que é? R$ 1.518,93. Certo? 293, vão dar 200 Vocês lembram que no price todas as prestações são iguais? Não são? Sim. Então, essa primeira é igual a todas, então vou chamar de R. Esse é o valor de cada prestação. A amortização da primeira parcela não é essa. Se você fizer a diferença, sabe o que você vai achar? Ó, 206. os juros da primeira prestação. Que vai dar quanto? 208. 208. Esse é o juros da primeira prestação. E você sabe que os juros da primeira prestação é calculado sobre a dívida. Então, é só calcular quantos por cento esse cara representa em relação aos 8 mil. É só dividir 208 por 8. Olha que ridículo. 208 por 8 dá 0. Acrescentam 0, 0. 2, 2, 8, 16. 16. Aí Sobra dá 4.800. 4.800, mais um 0, 6. 6 vezes 8, 48. Quantos por cento que significa isso? 2,6%. Ao mês. Qual a alternativa? E. Moleza, né? Ou que nada, eu estava pensando que era para pegar aquela fórmula, a fórmula que parcela, aí pegava a fórmula, a parcela e dividia, né? Aí dividia, ia achar um fator A. Quando eu fui fazer, vi aquela forma, não consegui fazer, não. Não entendi nada daquela forma. Aí eu fiquei assim, pô, cara, aí disse, vai ser um contaréu que não termina mais. Mas olha, gente, esse concurso aqui, você não achou fácil essa questão, gente, para essa prova aí? Tranquilo. Agora, esse, prova de vocês, eu não acho que vai ser tão fácil assim, não. Você viu o número de inscritos? E CA diz que 40% não vai nem aparecer lá. Sim, mas mesmo assim, qual é o total de inscritos? Quem viu? Acho 1.300.000. 1.500.000, né? Mas a agente comercial é que tem mais, né? 1.300.000. 1.300.000 para agente comercial. Mesmo que 40% não saiba nada, sobra 60% ainda, viu? Dos 60%, quantos por cento não sabe nada? Vamos dizer aí. 40% é que nem vai fazer. Tá. Vamos supor que só 10% estudaram. Quanto que é 10% de 1,5 milhão? 130 mil. 150 mil, 130 mil. Ainda é grande. 130 mil para agente comercial. Essa é grande. E quantas vagas são? Aí depende por região, né? Aí vai depender por a região da pessoa. Pois é. Não pode facilitar, não, né, gente? Vamos para a última. Um cliente deseja fazer... Ó, esse aqui foi do último concurso também, estão vendo aí, ó? Um cliente deseja fazer uma aplicação em uma instituição financeira que paga taxa de juros composta de 10% ao ano. Por um período de quantos anos? 3 anos. Já que é o final da aplicação, ele planeja comprar uma TV no valor de 3.500 à vista. Então, sabe o que significa, né? Que o tem que render, ele tem que conseguir resgatar 3.500 ao final de 3 anos. Então, quer saber qual o valor aproximado que ele deve investir.
É só usar a fórmula, né, gente? É o C, acabou. Sim, essa aí é moleza. Falei que esse último concurso aí foi moleza, gente. Fala a verdade, hein? Era para gabaritar a matemática financeira. Ó. Então, a fórmula do montante, eu sugiro escrever ao contrário a fórmula, viu, gente? Por quê? Essa não é a fórmula? Uhum. Por que eu falo para vocês escrever? Vocês sabiam que o fato de você escrever a fórmula ao contrário nesta questão facilita o trabalho na prova, gente? Vocês sabiam disso ou não? Por quê? Quantas letras tem nessa fórmula? Não tem 4? Capital, taxa, prazo e montante. Sim. E vocês não estão acostumados desde criança que a professora dizia: o que tem X para cá, o que não tem para lá. Não ouvia isso quando era criança? Era na época do ginásio, né? Quem que ouviu isso quando criança? Do álgebra. Só que a gente descobre depois que isso é besteira, porque é uma igualdade. Uma igualdade Sim, tanto faz. mas é que tem muita gente que bitola, só sabe trabalhar com X do lado esquerdo. Por isso que eu sugiro o quê? Deixa o que você quer do lado esquerdo. Como na questão a gente está querendo saber o capital investido, esse C, só o fato de você escrever a fórmula ao contrário, deixar o que você quer do lado esquerdo, facilita. Se você quiser o montante, você escreve ao contrário. Mas se você quiser essa letra, essa ou essa, uma dessas três, eu sugiro que escreva desse jeito. Porque olha que beleza, né, tal. Capital, quanto que é a taxa? Taxa é 10% ao ano, né? Isso. 10% não é 0,1? Elevado ao cubo. Quantos anos? E qual é o valor da TV que ele quer? 3.500. Tem gente que sabe decorar esse número aqui, sabia? 1,01. 331. Porra, como você sabe decorar isso aí, rapaz? Eu já decorei isso daí de tanto exercício. É assim, matemática a gente faz decora as coisas. Tá craque mesmo, viu, cara? E elevado à quarta? Ó, gente, muita gente sabe decorar isso aqui. Na prova cai demais isso aqui, 10%. Em 2 anos, 2 meses, 3 meses e 4 meses. Isso aqui cai muito em prova. A maioria dos candidatos sabe decorar isso aqui. 1,331. E esse aí é 1,4641. É isso aí. Sugiro que decore isso aí. Ó. Nosso amigo aí já sabe decorar, Alexandre. Então é só dividir esse 3.500 por esse número aqui, né, gente? Ó. Lembra que eu falei no começo, gente, que tem que saber trabalhar com número decimal, gente? Não falei? Bota 3 zeros e... Não vai escapar disso. Quem tem medo de número decimal, pelo amor de Deus, hein? Dá 2,662. Dá 3,8. Baixa 0. É a parte... 6,318. 6. Acho que só com esses dois algoritmos já dá para achar a resposta. Vai dividindo e vai olhando a alternativa. Exatamente. Já dá para achar a resposta só com esses dois números? 2,6... Não. 2, é o próximo, então. É o próximo. Vai dar quase 3 aqui. 2,62. Agora já deu. Já dá. Pronto, aí parou aí. Aí tem gente que continua até o final porque não tem certeza. Pô, cara. Pois é. Deve dar quase 9 aqui. Não é isso? 269, 629, 60. Mas é sacanagem, né? Os caras que prepararam a questão devem ter usado a calculadora para dar esse número aqui, né, gente? Eles podiam botar assim, uns números amigáveis, como foi naquela questão da equivalência. Ali ficou os números ficaram beleza, né? Deu 8.400, 8.000. Aí
a divisão deu exata, né? Mas dá uns números assim, bicho, fica, porra, fazer essa conta quebrada. Aham. É muita sacanagem. Mas fazer o quê, né? Se cair assim, a gente vai ter que dividir mesmo. E o pior é que eles deram duas respostas muito próximas, né, gente? Eles fazem isso para a pessoa errar, né? Que aí, se a pessoa, qualquer coisa que a pessoa errar, ele marca a alternativa seguinte. É. A letra C é muito parecida, não é não, gente? Chamou de 2 e o 9 de lugar. Às vezes a pessoa está na hora de marcar, faz a conta certa e pode ser que marque errado. Marca, exato. Imagina o desespero, está acabando o tempo. Né? Ou Pessoal, então espero que vocês tenham aproveitado a revisão. Ficamos por aqui. E no mais, eu desejo uma boa prova a todos. Beleza? Valeu, Milton. Abraço, galera. Sugiro que dê uma olhada nesse material aí, viu, gente? Dê uma revisada no material, eu fiz um resumo, tá bom? Esse tá Ok. bem resumidinho, esse resumo aí. Tá bem condensado. Valeu, professor. Deu para tirar algumas dúvidas. Uma boa noite a todos, então. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite.